teus pés. Descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Glória a Deus, Deus abençoe. Estamos aí com a Noemi, Núbia, Graça, irmã Amares, está aí nos acompanhando, pastora Karina. Vamos lá, vamos com mais um louvor? Pede aí, pastor. Pastor, eu queria só fazer um teste. Noemi, você consegue me escutar? Noemi, me avisa se você está me escutando. Como que está o som aí? Tá tudo bem? Eu desliguei o microfone aqui porque ele estava dando interferência no seu aí. Então, provavelmente as pessoas vão me escutar pelo seu. Sim, dá para ouvir. Dá para ouvir, né? Pastor, tem um hino que eu gosto muito, que já cantamos ele algumas vezes aqui, que ele também fala sobre altar, sobre chamas, sobre se entregar no altar de Deus. Eu gosto muito que aquele... buscar o nome aqui na mente que me fugiu. Não tô conseguindo lembrar do nome do hino. Fala um pedacinho. É esse aí mesmo. Você tá tocando o hino aí. Me ajuda aí, esse aí. Eu mesmo, você tocou uma nota. Tá alto o teclado? Nossa, pastor, me fugiu o nome do hino da mente. É porque tem dois hinos que a Bruna canta um parecido. Bruna Carla? Canta parecido. E eu já ouvi também aquele Gabriel cantar. Gabriel Guedes canta ele também. Eu me rasgo, lembrei. Esse mesmo. Na verdade, o nome do hino não é esse, né, pastor? Não. Eu falei o nome errado. Mas eu só lembro dessa parte aí. O teclado tá baixo, pastor. Tá baixo? Ela falou para baixar o teclado. Só baixo o teclado? Eu me rasgo Esse mesmo. por inteiro, passo tudo, mas vem novamente. Eu mergulho a mirra ardente. Peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos
mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Onde nós queremos habitar. Santo, 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 quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Obrigado, Senhor, tua glória, tua glória, tua glória, tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Mais uma noite de sexta-feira. Herança Cast. Estou aqui com o pastor Natan. Está aí. Pastor Robert, vamos iniciar mais um podcast abençoado para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus, Amém? irmãos. Você que Sejam já todos está aí, peço você que compartilhe esse vídeo, curta este canal e se inscreva-se também para que você não venha perder as notificações e tudo aquilo que nós vamos trazer para você. Você que está no Instagram, eu te convido, vá lá no YouTube, TV Nações por Herança, o áudio e o vídeo está muito melhor e está assim como você merece, tá bom? Vamos lá? Glória a Deus. Pastor Natan, como é de princípio e comum falar no nosso meio, da igreja, estamos apenas iniciando. O episódio de hoje é o episódio número 6. Número 6. Troca comigo, pastor. Vamos trocar de microfone, que esse aqui, estou sentindo que ele está mais baixo. Glória. Sim, melhorou. Episódio número 6. Olha, episódio número 6.
e Pedro, Tiago e João. Aleluia. Mas mesmo com Pedro, Tiago e João, a gente vai colocar fogo no altar. Porque Amém. o tema de hoje nada mais é do que continuar queimando. Irmãos, sempre o pastor Natan está colocando lá no Instagram, né, no status, perguntas sobre o tema que você quer sugerir, se você tem dúvida, alguma coisa assim. Irmãos, somos, como diz o ditado por aí, os pequenininhos da casa de Jessé, graças a Deus por isso. Estamos apenas começando, Pedro, Tiago e João, deve ter uns 2, 3, 4, 5 aí no máximo. Uns entram, olham, uns observam, uns vêm só para olhar, outros vêm e ficam, uns está conosco, está abraçando a ideia e indo para cima. Mas é assim, tudo tem um princípio. Pastor Natan, o tema de hoje eu acho que ele é necessário, é muito bom, é necessário para os dias de hoje, a igreja está precisando disso. E eu tenho algumas dúvidas, vou compartilhar com o senhor. Eu vou ler um texto, amém? Posso Amém. iniciar? Vou ler um texto que se encontra em Levíticos, irmãos. Levíticos capítulo 10, tá? Levíticos capítulo 10. O texto diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e trouxeram o fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhe ordenara. Então irrompeu o fogo diante do Senhor e consumiu, e morreram imediatamente perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor diz: sereis santificados naqueles que se chegarem a mim. Glória a Deus. Esse é o texto. Pastor, eu vou passar para o senhor fazer a leitura do texto e depois já tenho uma pergunta para direcionar. Amém. Eu ainda também em Levítico, volto só um pouquinho atrás, capítulo de número 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo no altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza, e quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas os sacerdotes acenderá lenha nele a cada manhã. Sobre ele porá ordem ao holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Glória a Deus. Pastor, eu quero iniciar o texto que acabamos de ler aqui em Levíticos capítulo 10. Ele é muito propício para os dias de hoje, se aplica nos dias de hoje. Eu quero fazer uma pequena pergunta, já direcionando para o lado aqui de observação negativa de de uma geração que traz um fogo inerrante, um fogo diferente, um fogo estranho, e muitas das vezes é engolido no nosso meio. E aí me vem também, antes de entrar na pergunta, me vem também uns questionamentos na mente que a gente acabou de falar antes de entrar no ao vivo, tá? E é algo que eu vi outros pastores se questionando, e aí nós vamos aplicar aí, tá? Pastor, o irmão vem para a igreja, os irmãos vêm para a igreja, recebe o Senhor Jesus Cristo. E sempre no princípio desse recebimento, eles querem arder, eles querem receber o fogo do Espírito. Existe um texto muito mal interpretado que é: sereis batizado com fogo. Eu pergunto para o senhor essa exata pergunta, pastor. Aquele que recebe o fogo estranho, tendo ele o Espírito Santo, ele conhece reconhecer ou não? Peraí, eu não entendi a pergunta. Aquele que recebe o fogo estranho? Isso, aquele que recebe o fogo estranho.
aquele que tá, aquele que tem um espírito. Tem um espírito de, como que eu posso te explicar? Aquele que tem um espírito de discernimento. Ele está num ambiente. E ele está recebendo algo estranho, um fogo estranho. Ou ele está gerando um fogo estranho. Vamos colocar desse princípio também. Ele tendo o Espírito de Deus, ele sente que aquele fogo para ele é estranho ou não? Sim. Se ele tem o discernimento, ele vai saber que aquele fogo é estranho, né? Mas primeiro, para a gente partir do pressuposto, vamos voltar ao início. Qual o fogo que a gente está dizendo, né? Porque pode ser que você não é cristão ou você não tem esse conhecimento e você ouve os evangélicos, né? Nós cristãos falando muito de fogo, né? E aí a gente não entende, que negócio é esse de fogo? Será que a gente está pegando fogo? Esse é o ponto. Será que vai tacar fogo nos outros? Vai riscar Botar fogo o álcool 70 vai tacar na fogo Babilônia, no fogo no em Israel. Então vamos definir então primeiro para Boa. a gente trazer clareza, que é o objetivo é trazer clareza para os irmãos. O fogo, quando se fala aqui, nós estamos falando de manifestação do Espírito Santo. A primeira vez que o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja, houve línguas repartidas como de fogo. E por isso nós utilizamos esse termo fogo, porque, como nós lemos em Levítico, no Antigo Testamento, o fogo, ele representava ali o elemento que consumiria o holocausto. Para trazendo para nós nos dias de hoje, o fogo, ele consome também o holocausto, só que neste caso, nós somos essa oferta. E por isso que Paulo diz que nossos corpos, eles precisam ser oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o fogo, o propósito do fogo. Por isso nós precisamos estar queimando continuamente. E o altar agora somos nós. Então, quando o Espírito Santo ele veio com um fogo também, há essa manifestação. E aí a pergunta do pastor. Exatamente, agora que entra. A pessoa ela tem o discernimento. Ela serve a Deus. Os dois estavam servindo, os dois tinham candelabro, os dois eram filhos de sacerdote, servindo diante do Senhor. Exato. Porém, eles trouxeram um fogo estranho. Sim. A pessoa que vem para o Evangelho de Jesus, ela consegue ter esse discernimento daquilo que ela está recebendo e oferecendo? Acredito que, se não for ensinado, ela não vai saber. A pessoa que acabou de chegar no Evangelho, não. Ela não vai saber filtrar. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Sim. Porque as pessoas, elas veem algumas manifestações, só que ela não sabe discernir se aquilo é de Deus ou não é. E uma pessoa que ela não é preparada, ela acaba engolindo ou aceitando tudo aquilo que lhe é posto. Imagine alguém que está com fome. Um novo convertido, ele está cheio de fome. Sim. E tudo que você colocar diante dele, ele está se alimentando. Aí a nossa responsabilidade com os novos cristãos, aqueles que estão chegando na casa, precisa ser abraçado, precisa ser cuidado, precisa ser ensinado para que eles não venham cair errado. Né? E eu vejo também que que existe essa sede pelo tal poder, pelo querer estar cheio. Só que eu lendo João, no capítulo 20, eu vejo que Jesus sopra sobre eles os Espíritos, o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles, fica 40 dias com eles, ensinando. A partir desse momento, Jesus é levado, eles ficam em Jerusalém, até que do alto lhes conceda poder, que é uma capa que coloca sobre aquilo que você já tem. Do alto enviarei poder. Esse poder, outra pergunta para o pastor. Esse poder, ele, pensando nesse sentido, daquele que recebe
o poder do Senhor e que ele acha que aquilo naquele sentido do que acontece ali em Atos, no Pentecoste, poder, fogo. Porque hoje em dia você vai em algumas igrejas, é como se as pessoas tivessem poderes mágicos. Eu não consigo entender isso. Então, o Senhor me ajuda trazendo esse entendimento. As pessoas, elas se transformam por quê? Porque elas acham que gera nelas um poder como se estivessem acima do Espírito Santo. Você fala através quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, essa é a pergunta? Não. Ou quando a pessoa ela está ali empoderada? Por que acontece? Empoderada, isso. Certo. O que acontece? Na primeira manifestação, voltando, eles foram cheios, a Bíblia diz claramente, foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, cada um conforme o Espírito o concedia. Além daquilo, os sinais também seguiram esses a que creram. Exato. Aí está. Quando nós chegamos no dia de hoje, existe, infelizmente, uma confusão. Eu não vejo sinais. Exatamente, mas só tem barulho. Mas por que esse barulho, pastor? As pessoas é como se... Já viu aquele... Você vai... Eu nunca fui. Mas quando você viu os vídeos na Índia, eles fazem tocando flautinha. Tem até um livro, se eu não me engano, de John Wesley, que é um porquinho caminhando com a flautinha e pessoas seguindo aquele porquinho. O livro, acho que é de John Wesley, eu preciso procurar. O porquê as pessoas se enganam com esse falso barulho, com esse falso fogo. Porque precisamos se manter queimando. Mas eu quero pegar primeiro o lado ruim da coisa, para depois a gente entrar no lado bom. Amém. Amém? Nós falamos hoje, antes no nosso estudo, e já antecipou tudo isso daí. Romanos capítulo 1. A iniquidade, a idolatria e a falta de conhecimento. As pessoas estão distorcendo o conhecimento, buscando o seu próprio conhecimento, trazendo conhecimento humano e não conhecimento de Deus, juntamente com a idolatria, e elas tentam ir para um lado que não é o lado do Senhor. E elas acabam aí caindo nessa condenação. Elas caem por falta de conhecimento. Paulo diz: vocês são loucos, porque vocês estão buscando o seu autoconhecimento, anulando o conhecimento de Deus, que é pleno e eterno. Exatamente. Pastor, eu lembro, acho que o senhor estava comigo, ou não vou falar nome, mas pastor, estava na igreja, né, e fiquei preocupado com isso, irmão. Fui convidado para ministrar numa igreja, e gosto de chegar cedo, para achar um lugar para estacionar o carro, e chegar bem. Estou lá sentado na igreja, vou contar primeiro isso e depois um outro acontecimento que o senhor estava comigo. O senhor estava comigo nessa igreja. E aí primeiro eu fui era vigília. E eu falei para o irmão, irmão, não sou bom para pregar em vigília, eu sou muito devagar, eu falo devagar. É só Bíblia, eu não consigo glu glu. Eu não sei fazer isso, irmão. Comigo não tem esse negócio. E aí cheguei lá e cheguei cedo, esperei com respeito, coerência, esse momento da palavra, cantaram 15 hinos, apresentaram 30 pessoas, depois cantaram mais 15 hinos, né? Aí o último irmão que ia cantar o último hino, ele foi e disse assim: agora Deus chegou. Só agora. Com todo o poder de fogo. Irmão, esse irmão cantou um hino que eu não sei de onde saiu tanta gente com pandeiro na igreja. Eu estava até brincando com a Noemi aqui. Eu não sei de onde saiu. Os membros da igreja tinham pandeiro, pastor. No banco eu fiquei olhando aquele negócio. Nossa, eles chacoalhando pandeiro, parecendo aquela musiquinha que tem de Moisés, vai abrindo. Jeová, com pandeiros e Não, mas tem uma musiquinha que fala: canta Miriam. Era uma música assim, aí, o Senhor é Deus, né? Aí ele falou: agora Deus chegou. Irmão, eu fiquei preocupado com aquele poder, porque eu falei: Deus, eu orei para o Senhor me deu uma palavra em casa, o Senhor falou que estaria comigo, o teu Espírito estaria comigo.
eu cheguei cedo e o senhor não veio comigo. Você tá me entendendo? Aí vem algo que a gente participou e o irmão cantou o hino, de repente a música para, ele olha para a mesa e tchuf! Tenta fazer uma A mesa voltou. mágica para voltar à mesa. Pastor, e as pessoas não se confundem com isso, elas acham maravilhosa. Sim. O porquê disso, pastor? Por que tanta glória em cima de... Não vou falar glória, que é a palavra, mas tanto... a pessoa, como que eu posso usar uma palavra para não falar? Não, fora dessa forma, porque as pessoas seguem tanto esse tipo de pessoas. Valorizam mais. Isso, essa é a palavra, não queria falar glória. Por que é tão valorizado? Mais uma vez, a falta de conhecimento faz com que as pessoas elas sejam ludibriadas, enganadas. Você vê aí que tem lugar que tem vale de tudo, vale da rosa, vale do sal, vale disso, daquilo. E infelizmente muitas pessoas elas precisam de um amuleto ou de uma manifestação diferente de Deus que não seja a sua própria palavra, que é a palavra que vai dar o sustento, é a palavra que vai dar a direção, é a palavra que vai mostrar o caminho. E as pessoas, elas não querem seguir a palavra, porque é muito mais fácil. O que é mais fácil? Você ler a palavra ou você buscar o profeta do manto? As pessoas querem ir no fim do arco-íris, mas não quer pegar o mapa. Não quer o processo. Mas elas preferem o arco-íris hoje em dia. Com certeza, infelizmente. Infelizmente. As pessoas, elas buscam o movimento, mas esqueceram do mover. Sim. O Senhor Jesus, ele não era alguém que buscava e fazia movimento. Não, ele era o mover do próprio Espírito Santo. E onde ele chegava, as coisas aconteciam. Os sinais acompanhavam ele. Sim. E assim foi também com seus apóstolos. Os sinais acompanharão os que creem. Então, hoje o que acontece? Infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas elas se levam. Você vê, infelizmente, a maioria dessas igrejas que tem pouca base bíblica, que acontece esse tipo de movimento. A pessoa, ela chega lá, eu não tenho dúvida que quando você está cheio do poder de Deus, você pode sim se alegrar, se manifestar de uma forma extravagante. Eu não condeno isso. Sim. Isso é normal, natural, só que você precisa entender que essas manifestações, elas são diferentes de uma possessão demoníaca. E as pessoas não entendem isso. E o nosso inimigo, ele é o maior copiador que existe. Então, ele olha e ele quer copiar para essa forma ele conseguir destruir aquilo que é de Deus. E ele copia muito. Se a pessoa não tem discernimento, eu já vi demônio falando em língua. Eu já vi demônio se levantando querendo pregar. Até querendo curar. E olha, se o Senhor permitir, ele manifesta até a cura. Mas nós precisamos ter, nos dias de hoje, que nós precisamos pedir ao Senhor, é espírito vai pegando de aí, discernimento. Viu, irmão? Se nós pedimos discernimento para o Senhor, nós vamos alcançar, aleluia, aquilo que é necessário para a igreja do Senhor. Então, deixa só concluir, a diferença da manifestação do Espírito Santo e a possessão demoníaca. A possessão demoníaca, o espírito maligno, ele congela aqui os seus sensores cognitivos, onde você não consegue ter controle de si mesmo. Você vê que aquelas pessoas, elas ficam se debatendo, elas ficam rolando. Essas pessoas, elas não têm controle de si. Outros, né, como a Bíblia diz lá daquele gadareno, ele se lançava ou na água para se matar, afogado, ora ele se lançava no fogo para morrer queimado. De toda forma, ele estava ali por uma possessão demoníaca, ao qual, se ele tivesse dentro de si, ele nunca ia fazer essas coisas. Meu Deus, o senhor falou agora uma coisa. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós estamos queimando, nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo. E nós somos movidos pelo Espírito,
e nós encontramos aquilo que nós devemos fazer. E eu digo mais, existem pessoas que elas têm sim os dons de profecia. Por exemplo, o Senhor me libera uma profecia para eu declarar para alguém. Eu, com boca de Deus, posso usar a forma que eu quiser para transmitir essa profecia. Uma profecia simples, um exemplo, tá bom? Eu vejo que o Senhor, Ele vai abrir uma porta, Deus falou só isso, ó, fala para o seu servo, pro meu filho, que eu vou abrir uma porta que ele está esperando. Eu posso chegar nele e falar assim, ó, eis que aqui diz o Senhor. Ele vai abrir a porta, e foi até aí que Deus falou, vai abrir a porta, mas também vai te dar um carro, vai preparar uma esposa, e vai ser tudo maravilha e vai dar certo. Opa! O Espírito Santo falou só até onde? Só até a porta. Até a porta. Ou eu também posso chegar, falar, seu Deus vai abrir uma porta, eu chegar, falar ali uma dúzia de língua estranha, rodopiar, chegar, pá! Nébias. E Deus vai abrir a porta. O profeta, o Espírito é sujeito ao profeta. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, se está em mim, eu sou o canal. O que eu preciso cuidar? Cuidar do canal. O senhor não fica tocando o teclado sem sentido. Não dá? Você tem controle sobre esse dom que você tem. É exatamente isso. E o que eu achei interessante, que você falou do demoniado de Gadara. E aquele espírito possesso reconheceu quem tinha um espírito verdadeiro. Exato. E quando ele reconheceu quem tinha um espírito verdadeiro, ele se dobrou. Aleluia. E adorou, porque diz em Marcos capítulo 5. Só que muitos que estão no reino não reconhecem o espírito verdadeiro. Porque estão sendo enganados pelo um espírito falso, imitador. Porque imita o que é nosso e joga de uma forma aleatória. Então você vê pessoas que estão fracas na fé, pessoas que não estão disciplinadas pela palavra, pessoas confusas, pessoas perdidas, que vem aquela poeira do mundana, coloca algo na mente dela e ela se desvirtua. Então quando você vê, era até sobre um tema que a gente está preparando para falar, quando você vê alguém que era um cantor, um gospel, ele nunca cantou, ele nunca adorou para Deus, irmão. O que queimava ali não era fogo de Deus. Porque se fosse, não teria morrido, como diz o texto. Exato. Por quê? Tem pessoas que Deus dá esse limite, pastor, agora, meu Deus do céu, desceu um negócio do céu aqui. E é muito importante isso daí, que entra no assunto da verdadeira conversão, que é a regeneração, ou o novo nascimento. Para uma pessoa, ela dizer assim, eu nasci de novo. Exato. Se eu nasci de novo, eu preciso morrer. O velho homem já não pode mais operar em mim. Porque eu sou um novo homem, uma nova mulher, e que habita em mim é o Espírito Santo. Vou andar conforme o que o Espírito Santo me fala que eu tenho que fazer. Agora, a pessoa que ela erra muito, infelizmente, que as pessoas, elas, em vez de ser convertido, até é um ditado que o pessoal fala, eles são convencidos. Fala assim, agora virei crente, e está na moda. Todo mundo agora é gospel. Todo mundo agora é crente. Só que dentro de quais parâmetros? Sem parâmetro nenhum. Não tem mais a palavra de Deus. O importante é o amor. Não, agora eu amo. Deus é amor. O importante é o amor, não importa a forma de amar. Quer dirigir um carro, mas sem carteira de habilitação. Mesma coisa. Então precisamos ter isso muito claro, que para nós continuarmos queimando, a gente primeiro tem que começar a queimar. E começar a queimar o jeito certo. Da maneira correta. Da maneira correta. Pastor, porque eu vejo esses dois meninos, Nadab e Abiú, filhos de sacerdote, Arão, pegaram um fogo estranho
se alegraram tomando vinho em uma festa. Não sei que festa que eles estavam. Olharam para o ambiente de culto e disseram no seu coração: vamos fazer um fogo ao Senhor, um culto. Só que até para fazer culto, você precisa ter a permissão de Deus. Pastor, a gente não faz o culto quando a gente quer, da maneira que a gente quer aqui na Nações por Herança. A gente faz um culto direcionado para o nosso Deus. E o culto é direcionado para Ele. Nós não ganhamos nada aqui. Sim. É o que nós fazemos. Então nós estamos fazendo. Só que o que eu vejo que esses meninos fizeram? Porque menino, sem estrutura. 2 jovens, sem estrutura nenhuma. Fizeram um fogo, foram fulminados. E aí, Moisés nesse exato momento, olha para Arão e diz, olha o que ele diz no texto. Diz o Senhor assim: me santificarei, olha o Senhor falando, naqueles que se aproximarão de mim. É uma frase que eu carrego na minha vida, que diz assim a frase, bem dessa maneira a frase diz, pastor: presença de Deus sem purificação verdadeira de coração é juízo. E Deus, Ele não vai se preocupar. Então, é aquele negócio que eu falei para o pastor, que eu vi hoje, o pastor Eduardo Reis falando. É possível morrer espiritualmente? O espírito, ele morre? Como que você morre de uma coisa que você nunca recebeu? Que você nunca teve? Como que você consegue morrer de algo que nunca fez parte da sua vida? Então, quando você começa a queimar, é como se você acendesse uma fogueira pequena. Aí agora a gente vai entrar num ponto que é o texto que o senhor, e eu vou passar para o senhor. E é o que nós cantamos. Cantamos. Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Esse louvor é muito profético. Porque quem realmente experimentou, por isso que a teologia da graça, ela precisa ser muito clara e precisa ser entendida. Uma pessoa que ela já passou pela regeneração. Ela primeiro ela se converteu, tá? Que a regeneração ela não acontece de um dia para o outro. Ela passou pelo processo de regeneração. Então, o primeiro começa por um novo nascimento. Morreu, né? A Bíblia fala, para uma semente ela nascer, o que precisa acontecer com ela primeiro? Primeiro ela precisa morrer. Então vamos lá. Exatamente. Antes do homem nascer de novo, ele precisa morrer. Morrer o quê? Morrer para si mesmo. Morrer para suas vontades, morrer para os seus desejos, morrer para ele, e aí ele vai nascer de novo. E quando ele nasce para Deus. Ele nasce para fazer as coisas do Senhor. E então, nesse novo nascimento, há aí um processo de regeneração. Porque existe uma pessoa que ela precisa se desintoxicar das coisas do mundo, seja por um vício, seja por um ato impuro, seja por alguma atitude que ela não lhe condiz com o Filho de Deus. E não é a igreja ou a religião que vai impor, mas o próprio Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Sendo o homem porta-voz ou portador do Espírito Santo, ele vai começar a moldar. Opa, o Espírito Santo não agrada disso, vou tirar. Opa, o Espírito Santo não agrada disso também, vou tirar também. E aí a pessoa vai tirando, se desfazendo das coisas que são do mundo, e ela começa a se aproximar de Deus. E é isso que o Senhor deseja. Quando nós nos entramos na presença de Deus, nós não precisamos ficar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer assim. Não é isso. Cada vez que você fique mais parecido com Jesus, todas as coisas que faz parte do mundo, elas começam a se despir de você, porque não faz mais parte da sua natureza. A sua natureza será transformada pela natureza de Cristo, e é isso que Ele quer. E é natural.
Esse é o nosso natural. Para o mundo, agora eu não posso mais fumar, não posso beber, não posso me prostituir, é muitas regras. Não é regra. A Bíblia, ela é muito clara, assim, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo lhe convém. E essa transformação é exatamente por quem é feita? Pelo Espírito. E sabe o que me chamou a atenção nisso que o senhor trouxe? Irmãos, presta atenção nisso aqui. No capítulo 20 de João, Jesus apareceu 3 vezes para os discípulos. Na casa, no caminho de Emaús não estavam todos reunidos. Só que Jesus aparece na casa, está todos os discípulos lá. Depois ele aparece em outro lugar que ele sopra sobre eles o Espírito. Capítulo 20. Só que depois disso, ele tinha dado uma mensagem e disse para os discípulos: vai para Galileia, porque é lá que foi o princípio. Quando eles estão indo lá, mesmo já com o Espírito que Jesus tinha soprado sobre eles, que é eu falo que é aqueles gravetinhos, que precisa, que às vezes a gente pensa que é o culto que vai me fazer acender. Então a pessoa vem querendo receber fogo. E quando ela não recebe, ela coloca a culpa em quem? É no pastor. Pastor não cantou direito, pastor não pregou direito, o pastor não acendeu o fogo direito, então eu não recebi o Espírito Santo, eu não recebi o fogo porque a pregação não foi boa, o culto foi feito para mim, fizeram o culto, me convidaram, o culto é meu. Não, o culto não é seu. Quando você começar a acender, você acende de lá da sua casa, você vem já aceso. Por quê? Olha isso, deu uma luz aqui agora, é isso. Por quê? No capítulo 21, os discípulos chegam na Galileia e eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Pedro falou assim: vou pescar. Eles já estavam com o Espírito. Aí me vem uma luz para você entender isso aqui. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Tabernáculo, 3 partes. Átrio, lugar de fora. Lá fora. Santo, dentro. E santo do santo, altar. Átrio, lá fora. Santo, dentro. E santo do santo, altar. As pessoas querem vir para o altar para receber. Só que o altar só vai te dar dependendo do fogo que você acendeu lá no átrio. O átrio começa dentro da sua casa, porque é lá. O átrio todo mundo vê que está acontecendo, porque é lá fora. O átrio todo mundo vê o altar de holocausto, o sacrifício que você faz. Então tudo começa lá, não começa aqui. Então as pessoas vêm, quer receber um fogo aqui, recebe um fogo estranho. Não. Por quê? Porque Deus só vai acender o fogo verdadeiro dependendo do que você fizer lá, meu irmão. Correto, pastor? Me ajuda aí. É isso. E aí agora a gente vai agora eu senti a parte que eu tô aqui, ó. O fogo arderá continuamente. Você não pode esperar queimar no domingo ou numa sexta-feira. Você tem que queimar todo dia. Quer queimar, continua queimando todo dia. Amém. Dia e noite, eu estou queimando, estou queimando, estou queimando. Porque quando nós nos posicionamos dessa forma, nós acabamos elevando o nosso espírito ao Espírito Santo e nós nos tornamos um com Ele. É esse o objetivo de Jesus. Ô pastor, eu estou rindo aqui de uma coisa, porque eu imaginei aqui. Primeiro deixa eu dar uma parte do Senhor para o pessoal que está aqui, dê uma parte do Senhor para nós. A Núbia, o Andrei, a irmã Márcia, já congreguei com ela. Deus abençoe sua vida. Pastor, aproveita, você que está no Instagram, vai lá no YouTube que está muito melhor a qualidade. Você que está no YouTube, se inscreve nesse canal aí, compartilha com mais dá um pessoas, like. Tá bom? Pastor, o que eu estava dando uma risada aqui, porque uma vez eu perguntei para os jovens sobre isso, Tem 2 hinos que me inculcam muito, e às vezes os jovens cantam e eles nem sabem que eles estão cantando. É aquele lá assim, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Aí eu pergunto, qual que é o som? Quando Deus desce na terra, eles ficam assim, não, mas vocês estão cantando. Aí tem aquele hino também, que a gente até cantou, deixa queimar. Acho que eles ficam pensando, deixa queimar a igreja, mas vocês não queimam não? Deixa queima os instrumentos, queima as cadeiras, queima tudo aí, menos eu.
Irmão, mas o que a gente quer trazer para você agora, vou passar para o pastor. Pastor, esse fogo que renova, esse fogo que transforma, como que eu consigo ele? Então, vamos voltar como que era feito no altar, né? Como você antecipou. Tinha ali no tabernáculo o candelabro, que eram 7 castiçais de ouro, e ali tinha ali ele era abastecido todos os dias. E eram canos, né, que vinha até embaixo, e tinha ali um local para você despejar azeite. E o azeite, a Bíblia, ela é o simbolismo do Espírito Santo. Sim. Então, qual que é o simbolismo disso tudo? Todos os dias vinha ali o sacerdote ou vinha o levita e colocava azeite. E o azeite mantinha aquela chama acesa todos os dias, todos os dias, todos os dias. Na nossa vida ela não pode ser diferente. Se nós queremos continuar queimando, nós precisamos buscar azeite ou buscar o Espírito Santo. E é aí que está. Infelizmente, em muitos lugares, eles não estão mais dando valor ao Espírito Santo, ao poder que o Espírito Santo tem de influência sobre nossas vidas e de influência sobre todos os meios que nós vivemos e onde nós estamos. É o Espírito Santo. As pessoas são hoje materialistas, não estão voltados às coisas espirituais, e aqueles que são, é aquilo que nós falamos no começo, não tem discernimento para saber o que é mesmo do Espírito Santo, o que é Satanás que está operando. E aí cria uma confusão. E agora? Estou queimando? Não estou queimando? Quero continuar queimando? Não sei se eu estou queimando. E aí, essa dúvida. Então, precisa ter clareza, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa noite para você voltar a Deus, para você buscar a face dele e o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar o batismo. Hoje, muitas igrejas pentecostais não falam mais em línguas. Mas pastor, o que é falar em línguas? Vou inventar uma coisa na minha cabeça? Não. A Bíblia fala que aquele que fala em língua, ele fala com Deus e edifica a si mesmo. Então, a Bíblia ainda fala, se você for falar língua em público, que haja intérprete. Mas quando você fala em línguas, você está aí revivificando o seu espírito. Você não precisa estar verbalizando a língua. Você está aqui, ó. Está buscando, está enchendo. Senhor, me enche. E você precisa fazer isso. E é um dom que você recebeu. E é um dom que você recebeu, você edifica ele. Sim, você precisa. A Bíblia diz que você precisa edificar o seu corpo, o seu dom. E toda hora você tem que falar em língua. Quando você recebe ele, você se responsabiliza por ele, porque você será cobrado por ele. Sim. Esse tema podia até fugir um pouco de nós falar, mas só dar uma pincelada. Quando eu não tinha esse conhecimento, para eu liberar a língua estranha, eu precisava de estar aquele poder, aquele envolvimento que senão eu não tinha. Eu acreditava que eu estava falando de mim mesmo. Como se fosse emoção. Como se fosse emoção, eu estava em pecado. Então eu precisava estar passando por um momento de emoção para eu entender que era momento de liberar a língua. Mas é errado. Eu aprendi, graças a Deus, né, depois que nós aprendemos com o apóstolo, que nós precisamos falar todo dia. É vital para a vida de todo cristão buscar o batismo do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo para continuar queimando. Será que as pessoas têm medo, pastor? Vergonha? Infelizmente, sim. Porque as pessoas têm medo tanto por elas mesmas, tanto por ser julgado, tanto por ser menino. Porque antigamente eu ouvia relato que até no ônibus. Sim.
Antigamente tinha isso. Sim. No banco, de estar lá no É, banco, na lá rua, a pessoa retirando dinheiro. batizado. Pô, né? Sim. Né? Só que, infelizmente, o que acontece? Algumas instituições, elas trazem escândalo. Exatamente o que a gente falou, assim, esse tal que o pessoal chama de reteté, ou É. de movimento, do manto. E as pessoas, elas acabam criando manifestações que são até engraçadas. Mas nós não podemos julgar se é ou não o Espírito Santo que está movendo ali. Sim. Qual que é o nosso papel? Orar a Deus. Se for o Espírito Santo, permanece. Se não for, cai por terra. Porque existem reais manifestações do Espírito Santo que a pessoa, ela se deixa ser trabalhado dessa forma. Mas por isso nós falamos, não é possessão. É diferente de possessão. O Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta. E o interessante, pastor, porque assim, lá em Atos, Jesus, depois de ter ficado com eles 40 dias, Jesus deixou ali uma ordem, vai para Jerusalém, fica lá, se reúne, ora, prega, canta, porque do alto vou enviar poder. Ô, glória! Do alto. O pastor Bruno acabou de mandar uma mensagem aqui. Aqui é fogo no pé aqui. Aleluia! O pastor Bruno é o pastor e profeta, onde que ele arrebenta. Onde ele chega, se a pessoa ela tá com aquela madeira verde lá que não pega fogo, Tem que pegar fogo. esse tem que pegar fogo. Aleluia. Mas- Te amo, pastor. Mas isso que é interessante, porque assim, você vê que agora o senhor falou e me trouxe um texto. Ah, mas eu tenho vergonha, é pouco. Me veio na mente, porque lembrando de azeite, Espírito Santo. Sim. A mulher, ela tinha olha como o Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito, a vida dele se ajusta em tudo, em todas as outras coisas. Por quê? A partir do momento que você é movido pela fé, você crê, você é cheio do Espírito Santo, as bênçãos seguirão aqueles que querem. Sim. Os milagres, os feitos. Então, a mulher chega até o profeta, e o profeta dá uma palavra. Porque ela chegou reclamando, o profeta falou assim, vou te perguntar uma coisa, a senhora veio e falou tudo o que a senhora tinha para falar, né? Que seu marido é aquilo, bênção de Deus, seu marido estava aqui de obreiro na casa, amém. Vou te perguntar uma coisa, o que tem lá na sua casa? Pouquinhozinho de azeite, é disso. Pedro, Tiago e João, dois pedacinhos de madeira, amém. É disso. Volta lá. Glória a Deus. Fecha a porta. Aí me veio Jesus. Quer orar? Quer falar? Quer ser cheio? Fecha a porta. Fecha a porta. Deus vai ver o que você está fazendo. Então começa lá. O profeta direcionou para onde? Vai para a sua casa. Sim. Arruma lá. Arrumou? Encheu? Encheu. Pega todas as vasilhas? Pegou. Agora, você quer ver espalhar? Você tem vizinhos? Pega esses vasos aí e começa a distribuir. Glória a Deus. Você está entendendo? Distribui o azeite. Começa a multiplicar o azeite que já está com você. É isso que é arder continuamente. É isso que é continuar queimando. Existe um azeite. Já foi derramado sobre nós. E nós não podemos reter. Que quanto mais nós multiplicarmos ele, nós dividirmos, nós vamos continuar. As pessoas vão queimando, ter vai crescer. sede de querer aquilo que você tem, irmão. Isso, é isso. Você está entendendo? Agora, eu não entendo as pessoas, pastores. Você sente que as pessoas têm vergonha de receber esse fogo, de receber essa graça. Só que se iludem quando vão em algumas outras denominações e sabe, e recebe. Eu estava aqui, é o pastor Bruno que estava aqui no... Sim. Eu estava aqui, o pastor Bruno pregou e ele direcionou os irmãos. Vou dar o testemunho, se o pastor Bruno até estiver aí. Amém. Bom que ele já até pega e acha esse irmão aí que foi bênção de Deus. Escuta aí, pastor. Escuta isso aqui, pastor. Isso foi um testemunho lindo que aconteceu aqui, pastor.
Eu estava ali no canto e o pastor Natan não tinha avisado nada. Ninguém me conhece de que veio junto com o pastor Bruno. Ninguém sabia de nada da minha vida, ninguém. O pastor Bruno trouxe uma palavra tremenda aqui e direcionou os irmãos. Quem tem espírito direciona. Irmãos, vai aí, começa a profetizar, abraça, coloca a mão, que vai acontecer. Pastor, estou me arrepiando aqui dessa situação. Eu estava com a causa presa, ou que nem sabia se iria abrir. Simplesmente joguei meu nome lá e falei assim, vamos ver se dá para comprar um apartamento. Aleluia. Um rapaz que estava sentado atrás de mim, nunca me viu, levantou, pastor. Eu preciso descobrir um dia quem é ele. Pergunta, manda minha foto aí, pergunta se ele estava com o senhor, pergunta se ele lembra de mim, já dá esse testemunho para ele. É Deus na vida dele. Ele colocou a mão nas minhas costas, eu não consegui olhar para trás de tanto poder que era. Colocou a mão nas minhas costas, segurou e falou assim, eu estou vendo você assinando os papéis. Aleluia. O alvará já está pronto, isso está pronto e você está assinando. É seu, quem deu a ordem foi Deus. Aleluia. Pastor, passou 5 dias, eu assinei a compra do meu apartamento. Glória a Deus. É isso? 5 dias. Pastor, meu celular está está em 5%. Tem um carregador aí para segurar ele aqui. Em 5% meu celular. Pastor, então, pastor Bruno, olha só o que Deus pode fazer. Olha, irmãos, o que Deus pode fazer. Consegue puxar por trás ali? O que Deus pode fazer? Você consegue entender isso? Eu contei para minha esposa, o meu deu uma travada aqui. Eu contei para minha esposa, vê se está bom aí, pastor. Eu contei para minha esposa, ela falou, o quê? E um outro irmão, uma irmã também foi usada para falar com a minha esposa, tremenda. E depois o outro jovem veio, falou comigo de uma forma diferente, falando sobre o ministério. Amém. Daquilo que eu precisaria fazer, até aqui em relação à igreja, ajudando. Mas foi muito forte. Uma palavra, os irmãos direcionados pelo Espírito, cheios, queimando. Qual que era o tema? Queimados pelo fogo. Queimados pelo fogo. Ali, marcados pelo fogo. Ali você sabe o que é o fogo verdadeiro. É isso. Ó, já que você pegou esse gancho, quando o pastor Bruno ele veio aqui, foi uma manifestação tão poderosa, porque eles já chegaram queimando, é aquilo que você falou. Antes do culto, eles estavam aqui 1 hora antes, uma equipe toda preparada, capacitada, e eles começaram ali já a orar e a queimar, a buscar, e o fogo. Irmão, quando eles chegaram aqui na hora de ministrar, já estava todo mundo queimando, há muito tempo. Tchau. Eles chegaram quebrando tudo, porque eles já estavam queimando. Exatamente. E nós queremos chegar aqui num culto de domingo, depois de uma semana toda, sem buscar, sem queimar, sem ler a palavra do Senhor, sem desejar queimar. Vai ficar igual uma biribinha, aquelas bombinhas, biribinha. Aí fica, nossa, esse culto está muito devagar. Biribinha, irmão, biribinha. E fica reclamando. Pastor, biribinha, aqueles crentes biribinha. Nós precisamos buscar a face. Você tem que vir, irmão, lotado. Você tem que vir igual um caminhão, descarrilhando já. Querendo descarregar, sabe, as bênçãos, querendo lutar, bora, vamos, pastor. Não precisa quebrar as coisas, mas bora, vamos, o que precisa, cima. Quer que eu pego água e vamos. Isso. Você está entendendo? Glória a Deus. Eu uso até um termo. Eu vou falar de forma diferente, tá? Eu coloquei até um adesivo no meu carro de caminhoneiro, eu achei interessante aquele ali. E o mundo tem esse negócio, né? Eu coloquei um adesivo no meu carro que está escrito assim, movido por forças alienígenas. Meu carro é um Export, é um carro muito bruto, né? Caminhão, eles colocam isso porque caminhão pesado anda muito. Movidos pelo Espírito Santo. Sim. Tá entendendo? Amém, irmãos? Nós já estamos encerrando, já... Dá pano, né, pastor? Dá pano para muita manga. Esse tema, ele é muito bom. É como o tema passado. Então, amados, é isso que nós queremos para você. O nosso desejo precisa ser continuar queimando. Nós só vamos continuar queimando se nós buscarmos o azeite. Sim.
e depois que a gente buscar, transferir esse azeite. Sim. Amém? Então nossa oração hoje é que você continue queimando, é que você busque esse fogo, é que quando você estiver na presença de Deus, você fala assim: Pai, sim, eu quero esse fogo, eu quero ser marcado pelo fogo. E você nunca mais, como nós adoramos aqui, nunca mais vai saber viver em outro lugar. Fala suas considerações finais, pastor. Eu quero fazer uma consideração, fazendo um pedido. O senhor já cante esse hino novamente, porque, irmãos, é o que o pastor falou. E como foi aqui também, naquele dia especial, marcados pelo fogo. Queira ser marcado pelo fogo verdadeiro de Deus. E quando você sentir dessa graça, você não vai querer mais outra graça. Porque é uma graça verdadeira. É algo que vem e te preenche, te enche, te completa. Então busque por isso. Porque às vezes você está buscando tantos outros caminhos. Buscando felicidade aonde não há felicidade. E a sua felicidade é só voltar para Ele. Aquele que te amou primeiro, aquele que te buscou primeiro, e Ele vai estar sempre lá. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Pastor Natan. Aleluia. Santo Deus. Eu me rasgo Por inteiro, faço tudo. mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, Em outro lugar. em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, andar pela glória, a glória de Deus. feche seus olhos. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Adore conosco. Glória, glória, glória seja dada ao Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Altíssimo. Um ótimo final de semana e até a próxima.